irmão Roberto. Fica à vontade, como é o dia. Então, a paz de Deus, amados irmãos da mesa, irmã Maria Pacheco, irmão Gilsomar, querido irmão Lucas, irmão Breno, e toda a família da comunidade Eldim, salvos em Alcha. Precisamos entender algumas coisas no aspecto espiritual. Carta aos Romanos, como foi dito aí, né? Foi o carro abre-ala da nossa fala, desse podcast. Carta aos Romanos 8:37, eu quero só ler o verso 37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando Shaul expressa essa fala, ele está levando para o campo espiritual. Precisamos entender o que é a vitória espiritual, né, o avanço do progresso espiritual e daquilo que é matéria, daquilo que está na esfera terrena. Um irmão colocou e foi muito feliz, a irmã Maria Pacheco também colocou bem as suas palavras. Então, há uma diferença muito grande. Você ser mais do que vencedor, em que sentido, em que aspecto, que esfera, terrena ou espiritual? Então, a gente começa a entender, se nós temos e amamos Yahshua, que entregou a sua vida a cada um de nós, e se nós entregamos a nossa vida a Ele, você e eu somos mais do que vencedores. Mas sobre o que ele está falando? Mais do que vencedores sobre o quê? Sobre a faculdade? Sobre um cargo eclesiástico? Sobre um cargo profissional? Sobre situações bem-sucedidas na vida? Não creio dessa forma. Porque quando nós falamos das Escrituras, nós estamos falando dentro do aspecto espiritual, sabendo que vivemos numa esfera terrena. Mas sobre o que ele está falando? Que vitória é essa? Por que eu posso bater no meu peito e dizer, olha, eu sou mais do que vencedor? E aí as Escrituras vão dizer. O livro de Romanos explica isso. A vitória sobre o mundo. Então, quando eu consigo vencer o mundo, eu sou mais do que vencedor. O pecado, quando eu consigo vencer o pecado, eu sou mais do que um vencedor. E a condenação. Yahshua oferece vitória da salvação. Ele que nos deu essa vitória sobre a sua morte no madeiro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então o pecado separa de Yahweh e traz condenação. Mas no madeiro, Yahshua venceu o pecado e a morte. Se você crê em Yahshua como seu Salvador, você não está mais debaixo da condenação do pecado e está unido em Yahweh. E isso começou de uma hora para outra? Não. Quando nós começamos a entender e viajamos aqui agora, segundo as Escrituras, eu queria fazer menção lá no livro de Salmo de número 139, quando eu começo verdadeiramente me sentir um vencedor. O salmista, ele foi feliz nessa revelação. O salmista, ele foi inspirado pelo Ruach Kadosh, e ele começa a sua narrativa no verso de número 1, no capítulo 139 de Salmo, dizendo: Yahweh, tu me sondas e me conheces. Olha só, peraí, antes que eu viesse a existir terrenamente, já havia um projeto na minha vida sobre a minha pessoa. E o salmista é muito feliz quando ele recebe essa revelação, inspirada pelo Ruach Kadosh, e ele começa a dizer: Yahweh, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E acompanha os meus pensamentos onde quer que eu esteja. Meu Pai, eu não era gerado ainda, eu era um projeto dos meus pais. Eu era um projeto ainda a se materializar na terra, mas no aspecto espiritual, eu já era um projeto em formação do próprio Criador. Verso de número 3. Ensine minha caminhada e a minha pousada. E estás a par de todos os meus intentos. Antes de eu chegar aqui, antes de eu se materializar como pessoa física, eu já tinha um histórico. No aspecto espiritual, eu já tinha um histórico. Versículo de número 5. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Verso de número 6. Tal conhecimento é para mim demasiado, maravilhoso.
tão elevado que não posso compreender totalmente, de maneira nenhuma. Com essa mente intelectual, com essa mente limitada terrenamente, a gente não vai entender os segredos do reino. As maravilhas que giram em torno de uma pessoa. Versículo de número 7. Para onde poderia eu fugir do teu ruar, Kadosh? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Verso de número 8. Se eu escalar o Chamaim, aí estás. Se me lançar sobre o leito das mais profunda sepultura, igualmente, aí estás. Verso de número 10. Também a tua mão me conduz, a tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Contestarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como um meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Verso de número 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Aleluia, sou mais do que vencedor. Há muito tempo atrás, embutiram na nossa mente que nós éramos projetos de um fruto para ser gerado terrenamente e que 200 milhões de espermatozoides traçavam uma corrida para fecundar um óvulo. Crescemos aprendendo isso, ouvindo isso e crendo nisso. Eu confesso para os irmãos que eu cria nisso. Eu falei, poxa, se eu conseguir, no meio de 200 milhões de espermatozoides, eu consegui fecundar o óvulo da minha mãe, só que a gente estava cego espiritualmente e não entendia dentro de um contexto espiritual. E aí, com o auxílio do nosso Abba Pai, através do Hakatosh, ele usa a ciência para mostrar que isso era, sabe, algo errado. Na verdade, quem escolhe a fecundar o óvulo é o próprio Ial, ele que escolhe. A ciência já provou isso. Não há essa competição. Ali está 200 milhões de espermatozoides, mas o pai escolhe a quem vai fecundar o óvulo da mulher. Então, quando você começa a entender isso no aspecto espiritual, ou eu posso bater no peito e dizer, irmão Jussomar, irmã Maria Pacheco, eu já comecei a ser mais do que um vencedor quando eu não era o Roberto, quando não tinha projeto de Roberto na esfera terrena, mas no aspecto espiritual, eu já era projeto assinado, carimbado para se materializar na esfera terrena. Aleluia! Aleluia! Mas aí quando eu chego nessa esfera terrena, eu acabo me corrompendo com o pecado, com um sistema que todo me envolve e a qualquer ser humano que chega nessa esfera. Eu não nasci praticando pecado, mas eu nasci com as virtudes de um ser humano que herda uma herança do pecado da desobediência. Mas aí, Alcha, o que ele faz para nos resgatar? Ele vai lá e oferece-se como libação, como sacrifício vivo. E vai agora doar o seu sangue para me redimir. E a qualquer um que nele crê, que a cada um que nele entregue a vida verdadeiramente, Alcha, o Machia, não os impostores, não a religião, não os credos paganistas, mas Alcha, o Machia, aonde tudo começou, aonde Ial escolheu um povo e através desse povo ele deu as suas leis, os seus mandamentos, os seus decretos, para que todos nós, assim, fôssemos alcançados
por essa benevolência. Eu podia estender aqui todo o Salmo 139, que é uma maravilha, mas eu quero ler aqui só os versículos finais, que isso me garante a vitória quando eu consigo entender isso no aspecto espiritual. Lá no versículo 23, já vou dar a fala, no versículo 23 do Salmo 139, eu vou só encerrar, mas eu gostaria que os ouvintes, os que nos acompanham em tempo real, examine o Salmo 139, que para mim é um tesouro incomparável, que faz entender a fórmula de vida que eu sou. Então, lá no versículo 23 e o versículo 24 do Salmo 139 vai dizer assim, ó, sonda-me, ó Iau, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. No verso 24 vai dizer, vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Aleluia. Se eu tenho um Ruach Kadosh me conduzindo a uma via segura, mesmo que apareça algum obstáculo, Roberto, não tema os obstáculos, vai, pula eles, vai, sabe? Não ignore a eles, porque eu estou te conduzindo a uma via, a um caminho da vida eterna. Então, eu sou mais do que um vencedor. Quando Shaul ele faz essa declaração, é obviamente que ele está fazendo no aspecto espiritual, porque problemas eu sei que eu vou ter, seja ele na área da saúde, seja ele na área emocional, seja ele na área psicológica, mas na área espiritual eu preciso entender que nada dessas coisas que podem surgir na minha vida ou que eu estiver evidenciando na minha vida, nada pode me separar do amor de Yahweh. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Yahweh, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Yahweh com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahusha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.